A paz do Senhor, amados irmãos, especialmente nossos adolescentes, que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que têm participado comigo das nossas aulas. E hoje nós estaremos falando a nossa 11ª lição com o tema Você está firme? Está baseado em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Então a lição de hoje está baseada na palavra do Senhor Jesus dita sobre os dois alicerces. A mensagem da semana é: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus capítulo 7, verso de número 24. Esta nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Segundo, destacar que esta palavra, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada. Terceiro, ratificar a importância da obediência do discípulo a Jesus. Vamos descobrir. Nesta lição, estudaremos a história dos dois construtores. Ela foi contada por Jesus para ilustrar algumas verdades espirituais sobre o perigo de ouvir a sua palavra e não segui-la. Veremos que obedecer é melhor do que desmoronar. Em outro texto fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Pois as tempestades virão, e apenas os que construíram sua vida sobre a rocha firme da obediência restrita a Deus permanecerão inabaláveis. Então, queridos, esta lição vai falar de 2 tipos de pessoas que estão construindo também. Só que nem todos estão construindo da mesma forma. Uns estão procurando um lugar firme, um lugar sólido. Se tem condição, estão encontrando até a rocha para firmar a base na rocha. Mas outros estão simplesmente, porque não querem ter esforços, cavando só um pouquinho assim sobre a terra. E sabe o que acontece? Essa estrutura aparentemente também está firme, mas pode chegar um momento que essa estrutura ela vai ruir. Ela não vai suportar todo o movimento em volta dela, toda a tempestade, todo o vento, ela não vai suportar. Pense nisso. Aí já fica para mim e para você, adolescente. Você está construindo a sua vida espiritual em qual território, qual terreno? Qual está sendo a tua base para a sua construção espiritual? Que Deus te abençoe. Pense nisso, ok? É hora de aprender. Ao terminar o famoso Sermão do Monte, Jesus dirige suas palavras finais aos discípulos e lhes propõe uma história interessante sobre algo que incomodava bastante, segundo o relato de Lucas. Na mesma ocasião, Jesus diz que algumas pessoas vinham até ele, ouviam suas palavras, declaravam sua fé, o chamando do Senhor, Senhor, porém não praticavam os seus ensinamentos. É exatamente dentro desse contexto que Jesus apresenta a parábola dos 2 construtores. Vou pegar aqui o meu ajudante para ficar melhor para mim. Aí diz assim, então, olha, primeiro tópico: 2 homens, 2 casas e 2 destinos. Jesus compara seus seguidores
há dois homens que decidiram construir suas respectivas casas. De um lado está o construtor sábio, que construiu a sua casa onde? Isso mesmo, na rocha. E o outro sem juízo, que construiu sua casa na areia. No Evangelho de Lucas, somos informados que o sábio cavou bem fundo até encontrar uma rocha para lançar sobre ela seus alicerces, enquanto que o sem juízo não demonstrou qualquer preocupação em relação à firmeza necessária para a sua edificação. Tendo isso em mente, Jesus afirma que aquele que ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é semelhante ao construtor sábio, enquanto aquele que ouve os seus ensinamentos e não vive é de acordo com eles é igual a um construtor sem juízo. Essa história é uma advertência àqueles que se contentam em serem apenas ouvintes da palavra de Deus e não praticantes dos princípios bíblicos. Há uma diferença em aquele que vai ter um tempo, vai estudar o terreno, vai cavar, vai achar o lugar mais firme possível, se possível a rocha, a pedra, para ali poder furar. Algumas edificações as pessoas até furam a pedra, e faz um buraquinho na pedra para ali firmar o ferro. Não cai mais, porque o ferro foi fincado naquela rocha, foi quase soldado ali com cimento, enfim, e não vai cair. Agora, se constrói num lugar onde a terra é fofinha demais, sem uma base, nós estamos vendo aí muitas construções com problema. Não é que não possa acontecer, mas quando vai ver o que está acontecendo é porque não teve uma boa edificação. Assim é a nossa vida espiritual. Nós também estamos edificando a nossa vida espiritual. Agora, tem que saber o tanto que nós estamos querendo cavar para achar lugar seguro nessa construção espiritual. Ou se estamos somente desejosos em viver aquilo que é superficial na vida cristã. Se for só superficial, aparentemente você também é um salvo, mas você está correndo risco quando chegar um embate final, quando as provações vierem, quando as lutas se levantarem. Será que eu e você estaremos aptos se a nossa construção não estiver realmente firmadas em Cristo? Por isso que não basta somente nós sermos ouvintes da palavra, nós precisamos também sermos praticantes da palavra. Amém? Pensando em nossa própria realidade, podemos dizer que Jesus estava falando para pessoas religiosas que leem as Escrituras, frequentam culto, cantam louvores, participam das atividades semanais da igreja local, ouvem sermões, dizimam e ofertam. Dentre tais pessoas, felizmente, existem aquelas que são como o construtor sábio, mas, infelizmente, existem aqueles que ouvem e não praticam aquilo que está ouvindo. Então, olha, são dois construtores com o mesmo tipo de material, porque a palavra que um ouve, o outro também ouve. Mas a questão é pessoal. A questão não está no dono da obra, mas a questão está no construtor desta casa. Já quero aproveitar aqui para abrir um parênteses e logo fecho, senão a gente esquece. O pregador, difícil pregador, ensinador que fecha parênteses, mas eu quero abrir e fechar, parabenizando todos os pastores, todos os ministros, todas as lideranças, todos aqueles que cuidam de ovelhas. Se você cuida de ovelha, você também é um pastor. Que Deus te abençoe de forma especial nessa tarefa maravilhosa, tá bom? A tempestade revelará a diferença. Essa parábola ensina que é impossível tirar conclusões sobre a qualidade das casas olhando apenas para a aparência exterior delas. Afinal de contas, elas poderiam até possuir a mesma planta, talvez os mesmos materiais, e como o próprio texto diz, foram expostas aos mesmos fenômenos naturais.
Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força. Entretanto, conforme é possível observar, a tempestade revelou a única e essencial diferença entre elas, o alicerce. A tempestade foi a mesma, a chuva foi a mesma, tudo foi o mesmo. O material que usou cimento, usou pedra, usou tudo. Mas a questão está na profundidade do alicerce. A profundidade do alicerce é que fará toda a diferença na vida deste crente, na vida desta pessoa. Então, nós vamos ver o que pode representar essas tempestades, ou o que são essas tempestades. A tempestade da vida, que ninguém está livre. Nenhum ser humano está livre ou imune a ela. Essa tempestade revela através das enfermidades. Alguém na tua casa já ficou enfermo? Você já ficou enfermo? Eu já. Fracassos, crises, dramas pessoais, pandemias, estamos aí cheios de pandemias, temores ou a morte. Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer. Em outra versão, no mundo vocês terão aflições. E a Bíblia reafirma esse entendimento várias vezes. Romanos 8,18, vamos ler aqui Romanos 8,18. Vamos ver o que Romanos 8,18 diz para mim e para você. Olha, Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vivemos tempos de aflições, tempos de dificuldade, e isso vem para todo mundo, mas tem cristãos que vão passar por essas dificuldades tranquilamente, mas outros, ao passar por essas dificuldades, essas tempestades da vida, eles abandonam a fé. Não é verdade? Não é assim que acontece? Até obreiros abandonam a fé. De repente, até teu pai, a tua mãe já pensou em abandonar a fé. Mas fala para eles assim: papai, mamãe, não abandona não. Fique com Jesus. Não abandone, papai. A tempestade do juízo. Essa interpretação tem uma conotação escatológica, ou seja, visa o final. Ela aponta para o fim dos tempos, quando Deus colocará à prova tanto a vida quanto o caráter de cada construtor, de cada pessoa. Será o alicerce ou a ausência dele que determinará o juízo final. Segundo a história, a casa que foi construída sobre a rocha, ainda que tenha sofrido os temores da tempestade, permaneceu inabalável. Entretanto, aquela que foi edificada sobre a areia foi totalmente destruída, pois embora tivesse uma bela aparência, sua base foi ignorada pelo construtor. Ela escolheu o caminho mais fácil e rápido, ou ele escolheu para a construção. Não quis gastar tempo e esforço para cavar e garantir estabilidade da casa para os eventos futuros. Como é triste a realidade ilustrada por Jesus, pois mostra que existem pessoas que, embora estejam vinculadas à religião cristã, escolheram construir suas vidas em desobediência à vontade de Deus. Não sejamos como o construtor sem juízo, ou seja, não basta somente ouvir a palavra. O que eu estou ouvindo já está bom para mim, já traz base para a minha vida, já está me ajudando, já vai... Não vai funcionar, filho, não vai funcionar, filha. Deixe para buscar mais, busque mais profundidade, deixe para levantar as paredes dessa casa quando o alicerce estiver bem firme. Ou seja, busque bastante conhecimento em Cristo, na base, coloque em prática aquilo que o Senhor já está te ensinando há um tempão. Os sermões, as mensagens, os cânticos que você louva ao Senhor, deixa de fato eles trabalharem na sua vida, como eu também preciso fazer isso. Eu não posso me isentar também desta minha responsabilidade. Não é porque eu sou um pastor que eu estou livre disso, não. Porque tem muitos pastores também que estão edificando sobre areia. Estão edificando grandes construções sem nenhum tipo de base. Aí quando soprar o vento já era. Quando vier o juízo de Deus, dificilmente conseguirão estar de pé. Obedecer é melhor do que desmoronar. Interessante, né?
A casa que caiu tinha tudo para permanecer de pé diante da tempestade, mas por causa da tolice do construtor sem juízo, que escolheu ignorar a importância do alicerce, seu destino foi comprometido para sempre. Assim também é a nossa vida espiritual. Caso não sejamos prudentes e obedientes ao Senhor, que nos chamou, corremos o risco de nos sabotar tanto nessa vida quanto na eternidade. Ou seja, não é Deus que vai me lançar fora, é eu que me lanço fora dos propósitos divinos. Quando eu deixo de construir do jeito que deve ser e faço da minha forma, do meu modo, eu estou trabalhando de forma ilegítima, ilegal. E eu mesmo estou sabotando a minha própria construção, que lá na frente pode fazer toda a falta para mim, como pode fazer para você também. Não basta dizermos coisas bonitas para Deus, nem andarmos ou meditarmos ou estudarmos em sua palavra, meditarmos na sua palavra, se não estivermos dispostos a colocar em prática o que sabemos. Tiago, irmão de Jesus, nos desafia a não ser apenas ouvintes da mensagem, e sim praticantes. Não basta ouvir, devemos praticar. Fazer parte do reino de Deus envolve obediência restrita ao senhorio de Jesus Cristo. Não dá para segui-lo, não há como submeter a sua palavra se não amarmos de fato. Senão nós seremos simplesmente ouvintes. Há até alguém que fala, entra aqui e sai ali. Não é como, né? Mas isso é uma expressão. Não tem como nós somente ouvirmos e não colocarmos em prática aquilo que ouvimos. Pois o amor a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Os mandamentos do Senhor são bons, são maravilhosos. É possível obedecermos. Então, construa a tua casa na rocha. E quem é essa rocha, senão o Senhor Jesus? Não construa a tua casa, não seja como diz aqui o tolo, que constrói a sua casa com base no seu alicerce ou no seu conhecimento. Não, mas construa com base no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo a nossa lição, construa a sua vida sobre a rocha firme e inabalável da palavra de Deus. E jamais se esqueça de obedecer. É melhor do que sacrificar. Aqui está desmoronar, segunda lição. Seja um amigo de Jesus, obedecendo às suas ordens. Diz que nós seremos amigos do Senhor quando obedecermos o que Ele mandar nós fazermos. Que Deus nos abençoe. A nossa 12ª lição, uma história sobre dinheiro. Acredito que vai ser muito bom. Mais uma parábola que vai fazer para mim e para você toda a diferença. Uma vez mais, parabenizo a você, pastor, a você, obreiro, você, homem e mulher de Deus também, que exerce liderança cuidando das ovelhinhas do Senhor Jesus. Você que está ajudando, você que tem uma comissão, né, de estar também ajudando a pastorear. Que Deus te abençoe nesse dia 12 de junho. Um abraço, que a boa mão do Altíssimo esteja sobre a tua vida, tua casa e a tua família. Que Deus nos abençoe. Já na próxima lição, estaremos apresentando o nosso trimestre, que está chegando aí, um novo trimestre, com certeza, trazendo bênção para a minha e para a tua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo na nossa 12ª lição, em nome de Jesus. Até lá. Deus te abençoe.